Bom, gente, dando continuidade à nossa disciplina, hoje a gente vai adentrar um conteúdo que atinge uma parte específica do módulo, falar sobre o cotidiano despedaçado pela violência, né, os diagnósticos que existem e os estudos que a gente tem sobre a violência urbana no Brasil. E para o de hoje a gente vai destacar alguns pontos e comentar, né? Claro que a leitura aprofundada e os dados que forem de interesse de vocês para conduzir os trabalhos de vocês e até algum outro aprofundamento que vocês acham necessário para formação de vocês, né, para alguma possibilidade profissional, eu indico tanto a leitura do artigo como também as publicações mais recentes do Atlas da Violência, que é especialmente uma base de dados que dialoga com a base de dados que foi utilizada pelas autoras para fazer esses diagnósticos, sobretudo com relação às mortes violentas intencionais, né? E também aconselho a verem no Anuário, né, Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também assim um resgate aí que eles fazem, um apanhado das 2 décadas do ano 2000 também, né, em termos de estatística desses padrões de criminalidade por região, é, por 100 mil habitantes. Tem muita coisa interessante lá, vale a pena conferir, sem falar também das publicações da revista. Bom, esse artigo ele faz uma reflexão que é muito importante porque ele faz um recorte estatístico muito significativo, pega mais do que 20 anos, né, para compreender justamente esses padrões que se de alguma forma se expressaram a partir do momento em que lidar com essas informações, gerenciar essas informações, produzir conhecimento e estatísticas sobre essas informações se tornou possível e também mais ou menos transparente. A gente sabe que existem até indicadores de confiabilidade dos dados fornecidos pelo Estado e também é, dados que são ou mais ou menos confiáveis de acordo com região, né, pela própria coleta de dados no DataSUS, que é uma das fontes que as autoras utilizaram, mas que se tem uma coisa que é quase um consenso na discussão sobre essa questão da violência urbana no Brasil, quando considera a ponta do iceberg, que seriam os homicídios e a violência letal de uma maneira geral, é que o Brasil vive uma situação pior do que uma situação de guerra e essa situação vem se agravando pelo menos desde os anos 80, né? E tem esse salto aí que as autoras fazem, que é de que o Brasil saltou de uma taxa de 59 homicídios por 100 mil habitantes nos anos 80, que já é alarmante, porque, por exemplo, se tomar o padrão da OMS, a OMS ela coloca como fio da navalha a quantidade de 10 por 100 mil habitantes, mas você vê que tem países que trabalham bem abaixo dessa média. E quando a gente está falando de violência letal intencional, nenhuma taxa deve ser considerada aceitável, né? Mas é mais ou menos um baremo para que esses países que estão nessa situação, como no caso da sociedade brasileira, de falência do Código Civilizatório, né, em que a resolução violenta dos conflitos sociais e as formas de violência que estão presentes no nosso cotidiano fazem com que a gente conviva com essas taxas, né, altas taxas de mortalidade por conta de decorrência de violência intencional, e vai para uma taxa de 72 em 2002, né? Hoje a gente tem mais ou menos 60, 59 mil homicídios por 100 mil habitantes, né? Nos últimos anos a gente tem sempre oscilado a mais de 60, no limite de 60.
Inclusive, ano passado também a gente voltou a dar uma subida nessa triste estatística. O estado do Ceará é um dos estados também mais afetados por esses padrões de violência. Mas, além dessas desigualdades regionais que se agravam, por exemplo, na região Nordeste, aqui no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte, no estado do Pará, enfim, outros estados da federação que têm convivido também com estatísticas dramáticas, a gente observa que, quando comparado a outros países, a gente vive num cenário muito, muito comprometido, né? Isso traz uma série de consequências que a gente vai ver para a estrutura social, para as estruturas econômicas. E sem falar dos dramas, né? Dos dramas sofridos por essas famílias, né? Tem um forte impacto social de como é que ficam essas famílias enlutadas dessas vítimas da violência. Então, esse é o primeiro dado, né? Essa evolução e compreender mais ou menos esse diagnóstico, essas características e perceber essas duas partes, né, da violência, uma que está mais visível e essa parte que está mais invisível, que seria o que está abaixo do nível do mar, né? Quando a gente está falando de um iceberg, a ponta do iceberg, né? O resto está nas profundezas. E também a questão de como a população é afetada de maneira desigual por essa violência. Então, vários dos dados aqui, eles se confirmaram nos anos seguintes pelas publicações, primeiro do Mapa da Violência, do Jacob Walsefis, e depois das publicações do IPEA, do Atlas da Violência. As autoras, elas observam que, em geral, os estudos sobre as taxas de homicídio, elas recorrem a questões como comparar as estatísticas proporcionais em relação à população daquele território com outros indicadores, né? Ela cita, por exemplo, o IDH, o ICV, né, que é o Índice de Condições de Vida, a desigualdade de renda, a escolaridade, pobreza relativa, entre outros aspectos aí que são usados para testar essas variáveis para ver se elas estabelecem alguma correlação, algum padrão que ajude a explicar a variação desses crimes. E uma coisa interessante é que as autoras trazem que na variação, né, dos padrões, desses padrões, algumas coisas que a princípio aparecem como muito intuitivas, que é a associação, por exemplo, entre analfabetismo e pobreza, às vezes elas estabelecem uma relação inversa, né? Então não é uma lei geral, digamos assim, para explicar. É um dos fatores que entra numa relação multicausal e que, a partir de estudos qualitativos, ganham ainda mais nuances. Então, a primeira coisa a refletir sobre isso é que o perfil dessas dinâmicas da violência urbana, elas não conseguem abarcar uma generalização, uma causa compartilhada por todas as realidades. Então, variam bastante, é por isso que essa combinação entre pesquisas quant e qualitativas sobre essa realidade ajuda ou ajudaria, né, cada um desses territórios examinar melhor o que de fato tem impulsionado ou o que de fato tem retraído esses indicadores em cada região para traçar melhores estratégias de políticas públicas para atenuar esse problema. Então, outra coisa muito interessante, que é um fenômeno que é muito discutido na literatura, a gente chama até de naturalização da violência, um processo social de naturalização da violência, que é essa falsa sensação de que essas mortes elas não poderiam ser evitadas, foram meio que uma questão da ordem natural das coisas, né? Isso mesmo com a convivência das pessoas com essas mortes no cotidiano, porque a maior parte da população conhece ou conhece alguém que conhece pessoas que morreram
em razão da violência urbana, mesmo as pessoas sendo afetadas por isso, colegas de escola, amigos de infância, enfim, mesmo isso sendo muito presente no cotidiano e também presente na exposição da mídia. Tem programas televisivos aí diários que dedicam uma parte grande, detém uma grande audiência tratando dessa questão da violência urbana. As próprias redes sociais também, né, que também trazem esse elemento da violência para o cotidiano dessas pessoas, para as informações que elas têm contato. Paralelo a isso, todo o esforço de pesquisas que vem sendo realizados no Brasil desde os anos 80, né, passando pelos anos 90, a partir dos anos 2000 também, que já tem um acúmulo de reflexões, de ideias, né, para serem operacionalizadas na solução desses problemas. O que se percebe é que esse processo de naturalização ele acaba gerando a negligência da produção de mecanismos para enfrentar. Então, um dos primeiros desafios a se pensar é como contornar ou como, de fato, pensar formas de desnaturalização dessas mortes, tanto para a parte dos operadores das políticas de segurança pública, quanto por parte da população, da sociedade civil, quanto também por parte dos gestores públicos, que acabam criando um círculo vicioso de negligência, né? Coisa que a gente nota pela pura e simples ausência de terem planos municipais de segurança pública, até como uma obrigação, né? Uma sugestão, uma recomendação dos órgãos de controle e das diretrizes estratégicas nacionais, né, como por exemplo pregado pelo SUSP. Então toda essa negligência ela tem a ver com esse círculo vicioso, né, que envolve essa cadeia de atores como a gente tinha destacado. Então, adentrando aqui as características dessa violência urbana, com enfoque nos homicídios inicialmente, a gente percebe que no senso comum, por conta dessa convivência e esse processo de naturalização da violência, é que as pessoas acabam perdendo a confiança nas instituições, né, de segurança pública, também no Estado de uma maneira mais ampla, e na competência desses entes de fato enfrentar e criar soluções para os problemas de criminalidade, violência e insegurança nas comunidades, né, nesses territórios. E isso é um fator diagnosticado aí com várias pesquisas, né? O próprio IPEA tem pesquisas que fazem esse levantamento de como é que anda a confiança das pessoas nessas instituições. É sempre confirmada essa tendência de que as pessoas não confiam na polícia militar, não confiam nas polícias civis, não confiam nas guardas municipais. E por trás disso está justamente esse fato, né? Que é a descrença nessas instituições de solucionar esses problemas que são enfrentados no cotidiano e reforçados aí pelas informações que são consumidas. Há dois dados assim são muito recorrentes que as autoras trazem, que são informações interessantes para que se trace um diagnóstico desses territórios, né? A primeira é ver se existe alguma correlação entre os indicadores de desenvolvimento e das condições de vida, né? E também outro dado que aparece é a questão das taxas de urbanização, né? Como é que esses indicadores criam alguma correlação com esses indicadores de violência, né? E claro, uma vez sendo identificado, desmembrar esses indicadores em ações e programas governamentais que deveriam ter atenção para, de fato, desenvolver alguma ação. Então, essa questão da taxa de urbanização, dos índices de desenvolvimento humano e das condições de vida recorrentemente ajudam a interpretar.
Uma outra questão também muito forte que já é diagnosticada aí no trabalho das autoras, que se tornou ainda mais perene aí no contexto que a gente vive, é a associação de mercados ilegais, e aí são mercados ilegais que inclusive se combinam, né? No senso comum, assim, mas no cotidiano das pessoas está a questão do tráfico de drogas, né? Mas existe também o tráfico de armas. Em outras regiões do país tem tráfico de ouro, de joias preciosas, enfim, uma série de mercados ilegais que possuem padrões de formas de resolução violenta, envolvendo sobretudo conflitos por disputas territoriais. Então hoje isso ficou ainda mais dramático, por exemplo, com as tréguas e guerras entre as facções criminosas, né, que explicam, ajudam a entender uma parte aí desses conflitos, dessa letalidade de vitimização tão jovem, né, de um perfil da população tão jovem, como a gente vai também indicar a seguir. E na estrutura das regiões metropolitanas e grandes capitais, né, que é o enfoque do artigo, tem uma retração e uma atenuação desses indicadores quando você configura o território em que esses crimes, essas mortes acontecem, né? Então, determinadas faixas da cidade que têm uma correspondência com um perfil social mais rico, com melhor renda, né, e melhores indicadores, tendem a ter menos homicídios do que as periferias que têm um IDH e condições de vida piores, né? E isso é uma coisa também a ser considerada. Então, dentro de um mesmo território, há dinâmicas espaciais que explicam variações dessas estatísticas. E outra coisa é a questão que eu já mencionei, da variável de urbanização tem mais impacto do que educação e desigualdade, escolaridade no caso. Quanto mais cidade tem proporção de população urbana em relação à população rural, as taxas de homicídio tendem a ser maiores, né? E que outras coisas, né, que eu citei complementando esse trabalho é que se usa, por exemplo, os critérios de pobreza relativa, de desigualdade de renda e de perfil geracional, como é que está a distribuição geracional daquela população, né? Por que há essa questão geracional aí nessa investigação? Porque uma característica, quando você compara a população vítima desses homicídios, tem uma acentuação muito grande, né, dessas vítimas, não só das vítimas, mas também dos criminosos, é que eles compreendem essa faixa etária de 15 a 24 anos, que é a escala, digamos assim, em que esses indicadores eles chegam a níveis altíssimos comparado ao restante da população. E também pode ser ampliado até de 15 a 29 anos, que é uma outra fatia aí que também condensa grande parte aí dessas repercussões, dessas mortes de óbitos letais intencionais. Então esse indicador do perfil da população por questões jovens também deve ser considerado para entender essa realidade aí dessas dinâmicas da violência do município. O outro dado aí que traz, que também continua a ser confirmado, que é aqui a maior parte da vitimização ela afeta homens, né? E aí é a variável sexo, né? No caso, o sexo masculino. Não é a variável gênero, que é uma outra questão aí que merece um destaque especial, né? Vou comentar. E não esconde um outro processo, que é porque, em geral, os estudos sobre esse perfil dos homicídios, eles de fato sempre atestam que tem uma preponderância das mortes de homens, né? Os crimes violentos dos homens, esse perfil de vitimização masculino é uma recorrência, uma regularidade muito observada. Mas no Brasil, né, a despeito disso, também é um dos países onde mais se morre mulheres, né? E
Isso é confirmado, inclusive, por publicações do Atlas da Violência. Acho que as autoras não tiveram como fazer isso pela qualidade dos dados que elas tiveram, mas, para além essa preferência dos homens, né, o Brasil também é uma sociedade que mata muito mulheres e tem também despontado como um esforço mesmo político dos grupos LGBT, que, né, mais, perdão aí se eu estou cometendo algum gafe com relação à sigla, mas desses movimentos que estão articulados à questão da violência de gênero, né? Não só a violência contra a mulher, mas também a violência contra a população LGBT, tem levantado dados muito preocupantes, né, de violência contra gays, crimes de ódio também, homicídios, né, contra travestis, né, pessoas transexuais. Os travestis, pessoas transexuais, que também têm sido pautados mais por um esforço dessa agenda e também porque inexistem mecanismos legais e dispositivos dentro das próprias políticas públicas para levantar informações estatísticas sobre essas mortes, né? E entender melhor como é que tem se dado essas dinâmicas desses crimes. Então, uma coisa a se frisar nisso é essa inexistência, né, que tem a ver também com esse processo de naturalização, que tem a ver com valores sociais, enfim. Então, é uma questão que compreende diversos elementos, mas que, para que se tenha, inclusive, o diagnóstico, para que se torne um problema visível do ponto de vista das estatísticas, é preciso um esforço político e uma mobilização para produzir e dar transparência a esses dados, né? Então, do mesmo jeito que aqui parece que não é tão grave o problema da violência contra a mulher, quando a gente menciona a ausência dessas estatísticas, esse problema da violência contra a população LGBT acaba sendo tão grave quanto, né? Dentro desses perfis, dessas mortes de homens e mulheres brasileiras, as duas variáveis principais para entender quais são as populações mais afetadas e como essa violência se dá de forma desigual são as questões raciais e as questões de gênero. De idade, né? De faixa etária, perdão. Gênero já tinha mencionado anteriormente. De faixa etária por quê? Porque é nessa faixa etária de 15 a 24 anos, de 15 a 29 anos, em que essas mortes assumem um caráter mais dramático. E quando você vai fazer o filtro racial, dados desse artigo complementado com as publicações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da Violência, eles dão conta de que as estatísticas de morte por 100 mil habitantes de pessoas brancas, em algumas regiões, elas estão dentro da meta da OMS, que estão abaixo, inclusive, dessa meta em algumas regiões. Quando você pega os dados de 2019, né, 2018, 2017. E quando você pega a população negra, elas estão 6 vezes acima dessa estatística da OMS, de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Então, dentro desse recorte etário, dentro desse recorte populacional, dentro desse recorte de homens e mulheres, de pessoas LGBT que morrem vítimas da violência, essa questão interseccional do perfil racial dessas pessoas expõe ainda mais esses sujeitos ao risco de morte, né, na nossa sociedade, falando de mortes violentas intencionais. Então, superando aí essa etapa, o artigo ainda traz dados muito interessantes sobre a realidade da violência no trânsito na sociedade brasileira. Do mesmo jeito que se morre muita gente da violência intencional, se morre muita gente também decorrente da violência no trânsito. É uma coisa muito preocupante, né? Isso já tinha sido observado nessa época pelos autores, mas continua sendo confirmado pelos relatórios do Departamento de Trânsito, do Sistema de Saúde, que é onde respinga grande parte aí dessas vitimizações, né?
Então, traz alguns dados que envolvem a predominância da juvenização, né, dessas vítimas. Traz também um perfil social de algumas condições específicas do trânsito, que é a figura do motociclista, por exemplo, que aparece disparado aí como uma das maiores estatísticas dessas vítimas de violência no trânsito. E dois polos assim, né? O trânsito ele vitimiza muitas pessoas jovens e vitimiza também muitas pessoas idosas. Embora tenha já um alarmante indicador de vitimização letal, tanto a vitimização letal como a não letal dentro da violência do trânsito, ela cria impactos para o sistema de saúde e também para as estruturas econômicas e sociais, porque muitas vezes ficam traumas, sequelas, né, e processos aí que afetam os dramas humanos que estão por trás dessas histórias, né, dessas estatísticas. Bom, caminhando para o fim, como eu mencionei inicialmente, tem um lado visível da violência e tem um lado invisível, né? Esse lado invisível, as autoras trazem alguns dados muito interessantes, são pistas, né, para que se pense em estratégias preventivas, para além das estratégias mais reativas, que são sim necessárias. E é nessa parte que está invisível do iceberg que a gente encontra algumas pistas, né? E também amplia, inclusive, a gravidade dessa situação. Então, um dado aqui que as autoras trazem nas conclusões do estudo é que os dados que elas obtiveram mostram que os números de internações por acidentes e violências representam 6 vezes o número de mortes por essas causas. Então, se morrem muitas pessoas, 6 vezes mais pessoas dão entrada nesse sistema de saúde, sem contar nas subnotificações, certo? Um outro dado é que as lesões corporais, né, que é também um indício que está correlacionado com as mortes violentas, é 8 vezes maior do que os homicídios. Então, um outro dado aí que está na penumbra dessas mortes violentas. Os departamentos de trânsito mostram que os acidentes não fatais são 17 vezes maiores do que das vítimas fatais da violência do trânsito. Então, essa relação entre morbidade e mortalidade, elas ampliam a gravidade desse problema e colocam desafios para que se pense em estratégias para minimizar e mitigar esse problema. Desde a publicação desse artigo, se avançou muito. É um artigo assim, que faz um diagnóstico muito interessante, traz algumas estratégias metodológicas de clareza, de abordagem do tema que são muito interessantes, trazem gráficos também, são bem ilustrativos. E eu recomendo que quem tenha interesse aí de aprofundar sobre essas questões, procure aí as publicações que eu indiquei no início do vídeo. Então, obrigado por assistir e até mais.